tarde. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite para poder estar aqui e participar neste webinar, sem dúvida interessante, e sem dúvida também é muito importante que o regulador esteja mais próximo da academia e também se envolva com essas questões. Logicamente não percebemos todas as áreas, não... Mas eu acho que na partilha eu acho que todos ganhamos e acho que e terá que ser esse o caminho e cada vez mais. O desafio que lançaram é muito importante, das aplicações móveis em saúde e num contexto mais alargado das tecnologias de informação e comunicação. Eu propunha aqui na minha apresentação fazer aqui digamos, uma visita um bocadinho pelos dispositivos e a marcação CE, falar um bocadinho algumas considerações gerais do regulamento, porque é sempre bom enquadrar, fazer um enquadramento antes de entrar em alguns aspectos mais específicos, falar um bocadinho que requisitos é que há, o que é que há para cumprir no pré-mercado, quando se coloca o produto no mercado e depois no pós-mercado, e depois aí falámos um bocadinho mais de alguma informação mais dirigida às tecnologias de informação e comunicação ou neste âmbito para software e também para as aplicações, para as apps. Este é um slide que muitas vezes mostramos para digamos, mostrar a imensidão da área. Portanto, são conhecidas mais de 500 mil tecnologias diferentes ou tipos de produto no âmbito dos dispositivos médicos, portanto, muitas tecnologias, uma grande diversidade, uma grande quantidade, e todos estes produtos que são, os dispositivos médicos são produtos com finalidade médica, têm marcação CE. E aqui temos assim grandes famílias que muitas vezes conhecidas pelos consumíveis a nível hospitalar, onde se encontram material cirúrgico, os implantes, também aqueles dispositivos mais de apoio, de baixo risco, portanto, as cadeiras de rodas, etc. Depois temos outra grande classe, que é os equipamentos, o raio-x, a TAC, e depois uma área muito grande, que também é a área do diagnóstico, que é a área onde devem ouvir muitas vezes e ultimamente sobre os testes no âmbito da Covid. Ora, esta marcação CE está em todos estes dispositivos médicos e tem um significado. É um significado de cumprimento com uma legislação específica. A marcação CE é comum também a outros produtos, como os brinquedos, as máquinas e os equipamentos de proteção individual, por exemplo, as máscaras FFP2. Todos eles têm essa marcação CE. E todos eles têm marcação CE porque estão, digamos, a legislação que se lhe aplica está na alçada ou no âmbito de uma filosofia legislativa que se chama de nova abordagem. Isto permite avaliar os produtos, avaliar a conformidade de acordo com o seu risco e ir recorrendo a normas harmonizadas, pronto, a outras soluções técnicas que sejam equivalentes ou superiores. E depois de fazer essa avaliação de conformidade, os produtos podem ser, uma vez avaliados, podem ser colocados no mercado e ter uma livre circulação na União Europeia. Só para fazer aqui também esta nota de que os dispositivos médicos que fazem parte desta filosofia legislativa da nova abordagem são diferentes da legislação que regula os medicamentos e os cosméticos que fazem parte da tal velha abordagem. Os medicamentos começaram a ser, digamos, a legislação que se lhe aplica foi iniciada nos anos 60. Enquanto para os dispositivos médicos foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Aqui, e entrando já na parte do regulamento, fala-se muito nos dois regulamentos que vão substituir as diretivas.
que é o regulamento dos dispositivos médicos, que vai substituir 3 diretivas dos dispositivos médicos ainda em vigor, portanto tem uma data de aplicação que será em maio deste ano. Foi adiado há um ano por todas as questões da Covid, e depois o regulamento dos dispositivos para diagnóstico in vitro, que será no ano seguinte a sua aplicação. Portanto, estamos agora no processo da implementação e, como tal, há muita discussão neste âmbito. Digamos que os drivers principais que motivaram toda esta revisão das diretivas para o regulamento foram motivados muito pelos avanços tecnológicos nesta área. Por exemplo, se virmos em termos da inovação na área das tecnologias médicas, em 2018, o primeiro lugar estava aqui era atribuído, portanto, e é uma área que muito tem beneficiado de novas tecnologias, não só das tecnologias de informação e comunicação, mas também nanotecnologia, etc. E a combinação das mesmas, o que resulta de uma grande variabilidade de produtos e combinações e tecnologias convergentes no mercado. Por outro lado, também foi pelas questões de segurança que surgiram há uns anos, e que muito ouviram falar, pelo escândalo dos implantes mamários PIP, que se deveu sobretudo a uma atitude fraudulenta de um fabricante, mas mexeu com os mídia e com outras questões que se ligaram de segurança, pondo havia muitas questões de segurança e então houve uma grande pressão para se reforçar toda a legislação dos dispositivos médicos, motivando os regulamentos que temos hoje em dia. Portanto, foi reforçado, sim, esta legislação foi reforçada em termos de mais clarificação e aumentar de requisitos clínicos, importantes para proteger aqui a saúde de todos nós, um reforço também na supervisão e no ciclo, ao longo do ciclo de vida do dispositivo médico, uma melhoria na rastreabilidade dos produtos e também na transparência, portanto, e também clarificar regras de classificação, introduzir mais definições que queremos ver mais à frente. Isto tudo para beneficiar também, além da proteção da saúde, também termos um ambiente, digamos, amigável para a inovação, que era o que se pretendia. E, claro, promover aqui o patient empowerment, que tanto se fala e muito na saúde móvel. Há alguns aspectos que estão ainda neste decorrer, que são muito importantes para todas estas melhorias, que têm a ver com o sistema da UDI, portanto, para a rastreabilidade dos dispositivos médicos, a base de dados europeia. Tem também o cartão da base de dados europeia, porque vai permitir o registro de operadores económicos e produtos e portanto, também tem uma parte da transparência, onde vai ser possível pesquisar, aceder à informação de dispositivos médicos. O cartão de implante, em que as instituições instituições de saúde vão ter que disponibilizar a todos os seus doentes em que utilizem um implante da área de cartão de implante, e depois ter regras mais de controlo mais apertadas para os dispositivos de alto risco. É então deste contexto que foi alargado o âmbito em termos de produtos abrangidos, desde logo a definição do dispositivo médico, que vai ter aqui uma alteração, em alguns casos, na parte das finalidades médicas. Portanto, um dispositivo médico é um produto, um aparelho, um software, um implante, um reagente, que é utilizado por si só ou em combinação
e que para uma das finalidades descritas, e as finalidades não são muito diferentes, melhoraram face às anteriores, que estavam na anterior definição, e portanto e não pode atingir portanto, a finalidade a que é destinado, não poderá ter uma ação que não seja física ou mecânica. Portanto, se tiver uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, aí será mais um medicamento, mas pode ser apoiado por estas funções. Também é alargado, esta definição também refere que nesta definição também se enquadram os dispositivos de controle ou suporte à concepção e outros que se destinam à limpeza e desinfecção. O âmbito refere também que, para além dos dispositivos médicos, para além destes dispositivos que têm finalidade médica, há produtos que não têm finalidade médica, mas por terem e utilizarem a mesma tecnologia e pelo risco associado, vieram cair no âmbito do regulamento dos dispositivos médicos. Refiro-me, portanto, são produtos que estão listados no anexo próprio, e aqui refiro-me às lentes de contacto coloridas, a equipamento para lipossucção, a equipamento laser para depilação, entre outros. Portanto, eram produtos que tinham uma legislação geral e que neste momento, pelo seu risco e por terem uma tecnologia semelhante a de outros dispositivos médicos, são enquadrados aqui neste âmbito do regulamento. Portanto, é alargado. Há um novo artigo também que se refere a vendas à distância, portanto, através da internet, e isto abrangendo serviços e produtos. E é também alargado o âmbito que antigamente, que na diretivas se fala sempre de fabricante e mandatário. Neste momento também vai abranger importador, distribuidor e também instituições de saúde que façam ou que tenham fabrico próprio, em condições muito específicas, fabrico próprio e que utilizem, digamos, esses dispositivos nos seus doentes. Portanto, é um contexto muito específico que está descrito também no próprio regulamento. E o reprocessamento de uso único também é uma das questões que muito se discute, também está bem definida neste contexto. Portanto, temos definições novas também para os operadores económicos. Define-se o que é um operador económico, o que é um fabricante, um mandatário, um importador e um distribuidor, e também são estabelecidas obrigações descritas para cada um deles, o que é muito mais claro para todos o compromisso que terão que ter. Ainda neste âmbito, é no fundo estabelecida aqui uma cadeia de responsabilidade que vai do fabricante ao distribuidor, em que todos eles têm que fazer uma verificação retrospectiva do cumprimento da legislação relativamente ao produto que vão comercializar, e todos eles têm um papel ativo na vigilância dos dispositivos médicos, portanto no pós-mercado. Se estamos a pensar desenvolver um dispositivo médico, temos que ter algumas questões em consideração e, desde logo, se nós temos um dispositivo, um produto que estamos a pensar desenvolver e que está no âmbito da saúde, temos que ver se tem uma finalidade médica. Portanto, se tiver uma finalidade médica que seja enquadrável na definição que vimos há pouco, então ele terá que cumprir com o regulamento de dispositivos médicos. Senão haverá outra legislação que terá que ser seguida. A seguir, temos que ver, porque é importante saber, se ele é um dispositivo médico, qual é a classe de risco desse dispositivo médico. E a importância de definição da classe de risco pretende por base a finalidade prevista do dispositivo e os riscos intrínsecos, vai orientar, no fundo, os requisitos que vão ter que ser cumpridos no pré-mercado, qual será o procedimento de avaliação de conformidade, que dados clínicos vão ter que ser encontrados e as obrigações depois no pós-mercado. Portanto,
há classes de risco mais elevado que terão requisitos mais apertados e, portanto, digamos, a classe vai orientar todo esse processo. Depois temos que ver que requisitos gerais de segurança e desempenho o nosso dispositivo terá que observar. Portanto, desde logo, a gestão de risco é um requisito que deve-se ter em atenção e o que se diz sempre é, muitas vezes, é que o fabricante é o responsável, portanto, o fabricante é o responsável por esta qualificação, pela classificação e no fundo, por minimizar, por identificar os riscos conhecidos e previsíveis e minimizar ao ponto de encontrar aqui um compromisso de benefício-risco que seja aceitável. E nesta parte da legislação que fala dos requisitos gerais de segurança e desempenho, tem estes que são mais gerais, mas também tem uns mais específicos relativos à concepção e ao fabrico, em que poderá, dependendo do tipo de dispositivo, se for um dispositivo implantável, por exemplo, as propriedades químicas e biológicas do próprio produto são importantes. Enquanto que se for um dispositivo que seja um software, há aqui uma parte mais dedicada a esta temática, sistemas eletrónicos programáveis e dispositivos que incorporem sistemas eletrónicos programáveis e software. E depois tem outros também requisitos mais específicos contra a proteção mecânica e térmica e contra outros riscos da utilização, e que também é muito importante, que é a utilização de dispositivos médicos por leigos. Portanto, há que olhar para estes requisitos gerais e ver quais são os que fazem mais sentido para o nosso dispositivo médico. E depois também ver que informações devem acompanhar o dispositivo e que são mais adequadas na rotulagem e instruções de utilização. Tendo já definido quais são esses requisitos gerais de segurança e desempenho do meu dispositivo, eu tenho que cumprir, ir verificar que normas harmonizadas é que são aplicáveis e, não havendo essas normas, poderá haver outras soluções técnicas desenvolvidas pelo fabricante que poderão ser aplicáveis para confirmar e dar cumprimento ao respectivo requisito. As normas harmonizadas, há normas horizontais, portanto aplicam-se a todos os dispositivos médicos, do sistema de qualidade, do sistema de gestão de risco e também da avaliação esta da avaliação biológica é mais para grupos de produtos, portanto nem todos os dispositivos terão que recorrer a esta norma. As especificações comuns é algo que ainda está a ser desenvolvido, já existe para os dispositivos, para o processamento de dispositivos de uso único, mas é algo que ainda está em construção. Portanto, quando o regulador ou quando é identificada a necessidade para um determinado produto de uma especificação comum, então terá que ser desenvolvida e caso não haja normas harmonizadas que lhe sejam aplicadas. A partir daqui terá que ser encontrada a evidência clínica, portanto, para demonstrar a conformidade com os tais requisitos que nós já falámos. E essa evidência também terá que demonstrar a aceitabilidade da relação benefício-risco e de avaliar os efeitos e permitir avaliar os efeitos secundários indesejáveis. E para isto vamos precisar de dados clínicos que poderão ser encontrados ou através da avaliação crítica da literatura científica, que seja relevante, ou de investigações clínicas com o próprio dispositivo. Mas estes dados clínicos deverão ser atualizados ao longo do ciclo de vida do dispositivo. Portanto, quando ele é utilizado em larga escala, portanto, há novos efeitos
indesejáveis que vão surgir, há novas situações que vão surgir e, portanto, têm que ser analisadas e enquadradas pelo fabricante. E neste caso, tendo já esta informação, portanto, temos os dados pré-clínicos, temos os dados clínicos, então poderemos preparar a nossa documentação técnica e neste caso o regulamento vem detalhar o que é que uma documentação técnica deve incluir, portanto é muito mais claro que as anteriores diretivas. E desde logo temos a informação relativa à concessão ao fabrico, temos que ter sempre a análise benefício-risco e a gestão benefício-risco, a verificação e validação do produto, portanto isto incluindo os dados pré-clínicos e clínicos que há pouco falámos, e um plano de acompanhamento pós-comercialização, portanto como é que eu vou fazer quando o meu produto estiver no mercado, porque tenho que ter um papel ativo enquanto fabricante para monitorizar todos os problemas que surjam. E depois, tendo toda a documentação constituída, vamos ter que, se o meu dispositivo for de uma classe superior à classe 1, eu vou ter que recorrer a um organismo notificado. E estes organismos notificados são entidades avaliadoras que não são a autoridade competente, mas que fazem esta avaliação, são entidades independentes, fazem esta avaliação e emitem um certificado europeu para que o produto possa entrar em circulação em toda a Europa. Portanto, e aqui só para mostrar estes elementos de conformidade, portanto, temos o fabricante que avalia o seu dispositivo, temos um organismo notificado que ele próprio vai avaliar o dispositivo e toda a documentação e o sistema de qualidade do fabricante, portanto, de acordo com o procedimento que foi estabelecido. Estes organismos notificados são entidades privadas, são designados e monitorizados por uma autoridade responsável. Neste caso, o Infarmed é a autoridade de designação também para organismos notificados, e no nosso país não há nenhum. E depois a harmonização de todo este processo de avaliação é efetuado por avaliações conjuntas por avaliações conjuntas a estes organismos notificados, que permite aqui, digamos, que uniformizar alguns aspectos de avaliação. Quando o produto então tem o seu certificado, no caso de não ser de classe 1, tem uma instrução de utilização e rotulagem, já tem aposta a marcação CE que está identificada nesta instrução e nesta rotulagem, e tem a declaração de conformidade em que o fabricante declara que cumpriu com os requisitos do regulamento, então ele tem que proceder, para colocar o produto no mercado, tem que proceder ao registro que será na EUDAMED, o registro de dispositivos médicos e o registro dos seus operadores económicos, portanto, o fabricante, o mandatário e o importador. A EUDAMED começou no formato voluntário recentemente, mas só para os operadores económicos. Neste momento, a partir de maio, espera-se que até maio se sejam disponibilizados outros módulos. Caso o que está previsto é que enquanto a EUDAMED não estiver operacional, que estes registros sejam feitos na autoridade competente, ou que seja seguida a legislação corrente no país dessa autoridade. No seguimento, depois, sendo o produto registado e indo para o mercado, terá que ter um plano para verificar, então, formas de gestão de não conformidade, questões de vigilância e preparar-se para a atualização de toda a documentação neste âmbito. A gestão de risco e a avaliação clínica são interdependentes, portanto, questões que tenham impacto, questões de não conformidade que tenham impacto na análise de risco,
poderão levar a uma reavaliação do dispositivo, portanto, novos dados clínicos poderão ser necessários neste âmbito. Aqui este slide só para mostrar a interação do Infarmed ao longo desde o pré-mercado ao pós-mercado. Portanto, nós temos um papel no pré-mercado que é a avaliação das investigações clínicas, temos também aqui um contributo para o acompanhamento regulamentar e científico, portanto, através de alguns parceiros nesse âmbito e a resposta a questões também neste âmbito. Depois o fabricante terá que licenciar ou registar a sua atividade de fabrico e antes de colocar o produto no mercado, a avaliação, portanto, a avaliação do organismo notificado é também algo que é feito pela autoridade, que tem que ser uma autoridade de designação, que é o caso do Infarmed, e pronto, e depois há a colocação no mercado, onde é feito o registro e todas as questões de vigilância no pós-mercado são também feitas na autoridade. Só para mostrar que as autoridades, além de trabalharem em rede, todas as autoridades europeias trabalham também e as questões são discutidas através dos grupos de trabalho instituídos pela Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia é que preside e são grupos de trabalho temáticos para os aspectos temáticos, desde vigilância, normas harmonizadas, investigação clínica, etc. As tecnologias de informação e comunicação de facto, foi um dos aspectos que mais evoluiu desde a última revisão da diretiva, em 2007. Portanto, em 2007 foi quando pela primeira vez se introduziu o termo software na definição de dispositivo médico. Portanto, toda a legislação até esse momento era muito focada em portanto, dispositivos mais físicos. E de então para cá muito se evoluiu para que também fosse abrangente toda esta área mais digital. Portanto, nestes anos, todos estes conceitos que foram surgindo de saúde móvel, saúde digital, telemedicina, internet das coisas, etc., tudo se relaciona ou envolve dispositivos médicos. E, portanto, quando falamos destes conceitos, muitas vezes estamos a falar de dispositivos médicos. A maior discussão, digamos que no âmbito da saúde móvel, para nós reguladores surgiu mais em 2013, 2014. A nível europeu começou-se a falar, porque houve uma proliferação muito grande das apps, quer no âmbito, quer com finalidades médicas, quer com finalidades mais para desporto e bem-estar. E nessa altura, várias áreas da Comissão Europeia começaram a discutir, outras áreas da Comissão Europeia, que não a de dispositivos médicos, responsável pelos dispositivos médicos, começaram a discutir esta temática, sobretudo porque se pensava, questionava-se a utilização, muito bem, elas vão ter aqui um impacto muito grande, uma oportunidade muito grande para o dito patient empowerment, mas como é que se vai garantir que elas são fiáveis, como é que se vai garantir que são seguras? Portanto, isto gerou uma grande discussão e, sobretudo, muitas das questões também eram relacionadas com a qualificação destas aplicações, porque muito se fala, portanto, as que são destinadas ao desporto, mas também, digamos que a definição de dispositivo médico também tem aqui uma finalidade que refere, digamos, não é a previsão, mas digamos, antecipar as doenças e, portanto, acaba por ter aqui um contexto mais, muitas vezes, que não é muito claro se encaixa enquanto na definição de dispositivo médico ou não. Pronto, muitas das aplicações também, não só para o doente, mas também têm um grande impacto para
para os profissionais de saúde. É também só para referir a esta questão. E aqui falar também que estas soluções móveis em saúde, muitos dos aspectos que também são importantes, não é só o software, a aplicação, é também o hardware onde essa aplicação corre, por exemplo, o telemóvel, e também a sua combinação com sensores. É que não só muitas vezes essas soluções têm os sensores que são os wearables, em relógios ou outros formatos, mas também podem ser sensores implantáveis, portanto comunicam para o exterior, como também ingeríveis, portanto se eles forem formulados com medicamento para determinadas situações e patologias, para a monitorização da terapêutica em determinadas situações. Portanto, isto colocava alguns desafios ao regulador e que tentou resolver de algum modo através dos novos requisitos do regulamento. Portanto, houve aqui as alterações à definição de dispositivo, tentando enquadrar de alguma forma também aqui as questões de software. Há duas definições novas de interoperabilidade e compatibilidade, sobretudo quando há esta interação entre vários software ou aplicações e outros e sensores e outros dispositivos. Clarificações na qualificação e na classificação. Há uma regra nova, a regra 11, já veremos mais à frente. E depois há requisitos específicos, mais para requisitos gerais de segurança e desempenho, que vimos há pouco, que são mais específicos de software, hardware e também que se referem à proteção de dados e à cibersegurança. Porque até agora a segurança não era, que era prevista, não tinha em consideração as questões desta tecnologia em particular, portanto, e desde já desde do regulamento, e com o regulamento vamos ter esta clarificação dos requisitos e, portanto, algo que ainda vai ajudar e vai ser melhorado para o futuro. A avaliação clínica também tem muitos aspectos que foram clarificados. Temos as vendas à distância, portanto, que refere que os serviços prestados pela internet e os dispositivos comercializados são alvo, portanto, caem dentro da aplicação aqui do regulamento. Temos requisitos específicos que se destinam à atribuição da identificação única para o software e pronto, e há aspectos relacionados com os operadores económicos. Tudo isto vem trazer maior clareza, sobretudo para estes dispositivos que são software ou apps. Há algumas orientações, portanto, não só o regulamento traz novidades, mas depois, digamos que o texto nem sempre, o entendimento do texto é harmonizado. Muitas vezes não é claro para todos e, portanto, tentou assim melhorar-se alguns aspectos. Por exemplo, em 2018 foi publicada esta orientação para a atribuição do DI aos dispositivos médicos que são software. Está disponível, fica também o registro do link, está disponível na página da Comissão Europeia. Temos uma bastante importante, portanto, que é relacionada com a qualificação e classificação de software, e foi publicada em 2019. Ela abrange, aqui temos uma imagem do índice, ela abrange não só os aspectos da classificação de dispositivos, mas também de dispositivos para diagnóstico in vitro, e traz também alguns exemplos que são importantes. Na qualificação tem uma árvore de decisão que ajuda bastante. E o próprio âmbito, pus aqui, extraí um bocadinho, só para referir que também se aplica às apps.
quer elas operem no telemóvel, ou na cloud, ou noutras plataformas. Tem uma definição do que é um software, e depois alguns exemplos. A regra 11 eu transcrevi para este slide, porque é uma regra que se preocupa com a informação e com o risco da informação que é facultado pelo dispositivo médico. Portanto, sobretudo para softwares usados em decisão, como suporte à decisão, com finalidades de diagnóstico ou terapêutico, ou softwares que são destinados à monitorização de processos fisiológicos. Mas pronto, eu saliento esta regra porque é nova. Há outras regras que também são aplicáveis ao software e que poderão aplicar-se simultaneamente. Portanto, não, às vezes, para classificar um dispositivo, temos que olhar para a lista de regras e ver quais é que se poderão aplicar. Permite assim, a regra 11 permite assim classificar o dispositivo quanto ao risco da informação que ele faculta em várias classes. Portanto, classe 1, classe 2A, classe 2B, classe 3. Portanto, depende da criticidade dessa informação e como poderão ver, se for uma informação cujo impacto possa causar a morte ou a deterioração do estado de saúde de uma pessoa, portanto, esta terá a classe mais alta, a classe 3. E aqui tem um exemplo para este tipo de regra que poderá ser útil, em que temos um dispositivo, uma app, que calcula o estado de fertilidade da utilizadora, neste caso, e, portanto, é um exercício que aplicando aqui a regra, vamos chegar à conclusão que esta app vai ser classificada na classe 1, de acordo com esta regra, a regra 11, pelo risco que essa informação constitui para o próprio utilizador. Também é para dizer que para já qualifica-se, porque como é um de suporte à concepção, qualifica-se na definição de dispositivo médico e depois terá a classe 1 de acordo com a análise desta regra. É importante referir, esta guidance tem muito detalhe e a quem se interessa por estas matérias, estes exemplos são muito ricos. Há outras apps que não têm impacto nem no doente, nem têm finalidade médica, e muitas utilizadas aqui no âmbito do SNS, só para título de curiosidade. Outra guidance europeia e bastante importante, uma vez que a cibersegurança dos dispositivos médicos é algo novo no âmbito da legislação dos dispositivos médicos, esta guidance também teve em consideração outras áreas, portanto, da saúde, que não as áreas dos dispositivos médicos, e será muito importante para as questões de segurança. E depois a avaliação clínica, como encontrar de forma mais adequada a evidência clínica para o meu software. Também é uma outra orientação dedicada a estas matérias. Outras que estão ainda em discussão, portanto, são tudo aspectos novos. Uma relacionada com, digamos, a clarificação dos operadores económicos do mundo digital. Portanto, é uma position on the legal status of medical device software app providers. E há outra que também tem a ver com o e-labeling, portanto, com as instruções eletrónicas de utilização. Portanto, se formos ver o que a lei agora diz, é que também o software, também as apps têm que ter rotulagem e instruções de utilização.
Mas, tomando à letra, teríamos que ir à procura de algo em papel. Portanto, o que não faz sentido, portanto, tem que se evoluir e, portanto, não faz digamos, este ato de implementação vai permitir que, de facto, estes fabricantes apresentem também as instruções em formato eletrónico, com algumas regras. Toda esta discussão envolve não só autoridades, mas também organismos notificados, os representantes a nível europeu, os representantes a nível europeu dos fabricantes e os fabricantes neste âmbito, ou a indústria nesta área mais digital é representada pelo COSIR a nível europeu, e também por outras sociedades médicas e representantes europeus de doentes e, portanto, tem uma representação alargada nestes grupos de trabalho, o que é muito importante para de facto, termos aqui uma visão abrangente destes aspectos. Em termos de agenda europeia, temos um grupo em particular, que é o grupo das tecnologias, das novas tecnologias, da qual o IFARMED integra aqui o grupo dos COSHERs, com a Holanda e com a Alemanha. É um grupo que já existe desde 2005, que tem acompanhado estas novas tecnologias, em particular estas questões de software. E neste momento vai continuar a discutir estas questões das instruções eletrónicas e também aquela guidance que é dirigida aos software providers e o esclarecimento dos operadores económicos nesse âmbito. Há outra temática iniciada ano passado no âmbito da inteligência artificial, portanto, como é que estes aspectos são enquadrados no regulamento. Há um position paper desta indústria, que é o COSIR, destes representantes europeus, que é interessante e que está também em análise. E, como digo, isto é de facto uma temática muito grande e está a ser feito, digamos, um levantamento de várias fontes de informação e também vai ser alinhado ao trabalho europeu, porque não faz sentido a Europa estar a desenvolver regras que para esta área em particular não sejam globais e, portanto, nós também estamos a trabalhar e em linha com o regulador europeu, internacional. Há também os aspectos da combinação drug device, que há pouco também referi, que podem envolver apps e sensores neste âmbito. Portanto, há aqui alguns desenvolvimentos que futuramente poderão ser alvo de orientações neste universo em particular. Aqui também referir que há esta tal guidance que foi iniciada em agosto do ano passado, que é do Grupo Internacional de Reguladores, que também não tem só reguladores, também tem também tem indústria e a Organização Mundial de Saúde como espectador. E é um grupo liderado pela Coreia. Portugal integra um grupo com outros países também que representa a Europa nesta discussão e foi iniciado um documento agora recentemente no âmbito da inteligência artificial mais em particular do machine learning, e que brevemente irá para consulta pública. Brevemente, julgo que este ano haverá consulta pública, o que será importante depois terem conhecimento destes links e poderem também participar. Pronto, e gosto muito deste slide só porque
é importante participarmos em vários projetos e vários webinars como esta e podermos partilhar a nossa experiência e conhecimentos, porque de facto o regulador é sempre quem vai mais atrás em tudo isto, portanto tem que estar um bocadinho sensível também às temáticas das novas tecnologias, e poder antecipar muitas de questões que possam daí surgir. Deixo também alguns contactos para já dizer que a nossa página do Infarmed tem alguma informação que lhes pode ser útil, dizer que há um gabinete de aconselhamento regulamentar e científico para questões mais, digamos, projetos que estão a ser desenvolvidos e que vão ter no âmbito dos dispositivos médicos, que possam ter aqui alguma questão que nós possamos ajudar, portanto há digamos, uma análise mais prévia. A Direção de Produtos de Saúde é já para questões mais regulamentares, também poderão contactar-se, bem que neste momento há digamos que temos um delay nas respostas, porque temos muitas questões no âmbito da Covid, mas pronto, tentaremos fazer o nosso melhor. Pronto, e agradecer mais uma vez por ter estado aqui convosco e partilhar um bocadinho nestes aspectos regulamentares. Espero ter clarificado algumas questões. Se assim não for, ficarei disponível para as esclarecer. Obrigada.